Boa tarde, meus queridos alunos. Vamos lá para mais uma civilização da Antiguidade Oriental. Vamos falar de mais uma civilização do Nilo, ou seja, já falamos sobre o Egito e agora vamos falar a civilização da Núbia, o reino de Kush. Hoje, 22 de abril, professor Eric Cronenberg, vamos lá começar a nossa videoaula de hoje. Bem, a civilização da Núbia ela passa por um processo de redescoberta. Por quê? Porque por muito tempo, né, nós tivemos esse preconceito, o etnocentrismo europeu e ignorar essa civilização. Então, essa região ela já era ocupada há 7.000 anos antes de Cristo por caçadores, coletores nômades, assim como foi também a região da civilização egípcia. E é uma civilização que tem uma conexão com a África subsaariana e com zonas do Mediterrâneo. Então, é tão ativa, tão surpreendente, tão fantástica quanto qualquer outra civilização da antiguidade. Então, a localização da civilização da Núbia, ela está aqui mais ao sul do Egito Antigo, certo? Então, nós temos aqui o Egito Antigo, no nordeste da África, e a localização da civilização da Núbia. Fica nessa região do atual Sudão, né, onde nós temos aqui os limites, né, do Império Egípcio, entre o Antigo Império e no Médio Império, quando o Egito se expandiu, ficou bem próximo à civilização da Núbia. Então, essa civilização, né, fantástica, que é a civilização da Núbia, ela tem uma história bastante próxima com a história do Egito Antigo, mais ou menos aí até 660 a.C. Por exemplo, já se encontraram múmias, né, de pessoas lá da civilização da Núbia, encontrada no Vale dos Reis, né, junto com o Livro dos Mortos, como foi a múmia de Mai-Herperi, do século XIV a.C. Quem foi Mai-Herperi? Ele foi alguém que nasceu jovem, né, de pele mais negra do que o dos povos egípcios. Ele nasceu na civilização da Núbia e jovem foi levado para o Egito, onde foi criado junto com a família do faraó. Ele se tornou conselheiro do faraó. E quando o Egito mudou a tradição, mais ou menos há 2.000 anos antes de Cristo, de deixar a construção de pirâmides e passar a enterrar as múmias dos nobres e faraós no Vale dos Reis, foi também enterrado o Mai-Herperi, né, como também a Rainha Tiê, também do século XIV, desculpa que eu não coloquei, mas é do século XIV antes de Cristo, e ela foi casada com o faraó Amenhotep III, né, e após a morte ela continuou governando. Então, assim, e também ela, a Rainha Tiê, ela é de origem da civilização da Núbia. Os núbios tinham uma população negra, de pele mais negra comparada com a do Egito, com língua e etnias próprias. E por volta também de 2000 a.C., os povos egípcios, a civilização egípcia passou a chamar a civilização núbia de Kush, ou seja, o reino de Kush. Kerma era a capital do reino de Kush por volta de 1730 a.C., né, entre 1730 e 1580. O reino de Kush ele representa a unificação política dos povos núbios, representa a centralização do poder político e a organização administrativa. Eles possuíam um forte exército real, né, com arqueiros, exímios arqueiros, a gente vai falar sobre eles mais à frente, e com camadas sociais distintas e hierarquizadas, como era nas outras civilizações da antiguidade. As riquezas de Kush chegaram ao Egito, ou seja, essa aproximação, essas relações comerciais promoviam relações de troca de cultura, de troca de produtos, e o ouro, marfim, o ébano, peles de leopardo, ovos e plumas de avestruz, gado, escravos e outros produtos de Kush chegavam ao Egito. Quando eram independentes, o Egito de Kush e Kush do Egito, eram relações comerciais. Quando o Egito domina Kush, esses produtos passam a ser tributos pagos de Kush ao Egito. Os guerreiros núbios chegaram, em algum momento, exímios arqueiros chegaram a lutar no exército egípcio, participar do exército egípcio. E o reino de Kush,
né, foi se tornando cada vez mais rico e poderoso e expandiu suas fronteiras ao norte, ou seja, se expandiu e ficou bem próximo dos limites da fronteira com a civilização egípcia. Então, isso era uma preocupação é, dos faraós egípcios, que, sabendo que da dependência deles, que eles tinham em relação a custo, principalmente em fornecer o ouro, eles temiam também porque sabiam do poder do exército cuxita. Então, os faraós egípcios tomaram a iniciativa e, por volta aí de 1550, século XVI a.C., eles vão dominar Cush. Então, vai ser um domínio aí, mais ou menos, de 500 anos de domínio egípcio sobre o reino de Cush. E aí você vê nessa pintura, não é encontrado num papiro, mais ou menos essa representação do momento em que os faraós, aí, por 1550 a.C., dominando e derrotando o exército cuxita, que não era um exército fraco, era um exército forte, mas eles foram pegos de surpresa. Bem, nessa outra imagem você vê as relações comerciais, né, a pintura representando os tributos, como ouro e peles de animais, a serem pagos aos egípcios, mural encontrado aí em túmulo de Tebas, no Egito, por volta de 1380 a.C. Então, vamos continuar aqui nossa aula sobre a civilização da Núbia. Só um minutinho. Está aqui a posição. Então, vamos lá. E é esse momento que o Egito domina Cush. Essa dominação vai mais ou menos de 1550 a 1080, para alguns eles falam no ano 1000 a.C., mas são datas próximas, isso é irrelevante. Bem, Cush, para o Egito, dominado, se tornou um vice-reino do Egito, ou seja, o Egito não desconsiderou totalmente a civilização da Núbia e manteve o reino de Cush como um vice-reino egípcio. E não colocou nobres egípcios para governar o reino de Cush. Ele manteve a elite da Núbia administrando esse vice-reinado egípcio. E os jovens núbios, nesse contexto, aí, eram levados para o Egito. Lá eles aprendiam a educação egípcia e, nesse momento, os cuxitas adotaram muitos elementos culturais egípcios, ou seja, a língua, religião, práticas funerárias. Napata se tornou um centro religioso, com construção de templos, onde adoravam deuses egípcios, como principalmente Ísis, Osíris e Amon. E aí, mais ou menos 1580, ou ano 1000 a.C., Cush liberta-se, mas mantém relações com o Egito. Então, é o período em que o Egito dominou Cush, mais ou menos 1550 a 1080 a.C. O reino de Cush agora vai dominar o Egito. Em que momento foi esse? Sabendo que a escrita da civilização da Núbia não foi ainda totalmente traduzida, você pode perguntar, como é que sabe dos detalhes dessas informações sobre essa civilização? Os vestígios deixados, né, como templos, cerâmicas, textos escritos em hieróglifos, seja o Egito falando da Núbia, eles vão detalhando essas informações. Quando chegar o período meroíta, quando eles resgatarem e criarem uma escrita própria, né, mesmo que tenha algumas influências do Egito, aí e essa escrita não foi ainda decifrada, essa parte aí ainda está por se revelar, ou seja, por não ter sido ainda totalmente decifrada, essa parte do período meroíta, que vai de 660 a.C. a 350 depois de Cristo, é que há mais dúvidas sobre esse período, menos informações. No século 8 a.C., o Egito estava dividido, passando por crises, né, disputas internas, e aí nesse contexto eles foram dominados pela civilização dos assírios, né, uma das civilizações da Mesopotâmia, civilização guerreira. Nós já estudamos sobre essa civilização. E os sacerdotes egípcios, eles recorreram e pediram ajuda, pediram socorro ao reino de Cush, né? Então a ajuda veio do rei Pie, né, que mais ou menos em 750 a.C. atendeu esse chamado, esse pedido de socorro dos sacerdotes egípcios e passou a atacar com seu exército, principalmente com seus arqueiros, o reino dos assírios, o exército assírio presente ali
no Egito Antigo. Então, essa batalha durou mais ou menos um ano e os assírios foram totalmente expulsos, né? E Mênfis, a cidade de Tebas, desculpa, ela foi ocupada agora pelo reino de Cush, né? E no caso o rei Pie, ele vai ser aclamado senhor das duas terras, ou seja, ele vai governar simultaneamente o reino de Cush e o Império Egípcio, né? Então, esse período, né, de dominação de Cush sobre o Egito, né, é tido como a 25ª dinastia, né, a chamada dinastia dos faraós negros, e dura aí de 750 a 660 a.C. Então você vê aí nessa estátua, né, estátuas dos faraós negros da 25ª dinastia que reinou nos tempos em que o reino de Cush domina o Egito. Aqui tem uma data que não coincide com o que eu falei, mas são datas aproximadas. Essa ideia é irrelevante, né, de querer buscar uma data exata, até porque não é tão importante ficar lembrando somente das datas, mas sim das informações desses detalhes. Então, vamos lá continuar. Nesse contexto, né, nós temos aí uma dominação, ou seja, uma unificação desses dois reinos, dessas duas civilizações, e havia um único inimigo, os assírios, ou seja, os assírios eles foram expulsos do Egito Antigo, mas eles não estavam totalmente derrotados, eles continuam a ameaçar a civilização do Egito e também o reino de Cush. Lá em Napata, que já era um centro religioso, foram construídos mais templos e as guerras constantes contra os assírios continuaram. E é interessante entender que os assírios eles tinham vantagens. Quais eram as principais vantagens dos assírios? Eles usavam armas de ferro, né, e contra-atacavam com armas de ferro. E no caso, a civilização da Núbia, né, o reino de Cush, eles não possuíam armas de ferro, mas sim armas de bronze, ou seja, mais frágeis. E ainda essa inovação dos assírios, né, uma inovação dos assírios, é que eles deixaram aqueles carros de guerra puxados a cavalo e passaram a montar o cavalo, né, mesmo sem sela, sem estribo, né, que dá aquela segurança que só vai existir 1000 anos depois, e eles montavam a cavalo e esses arqueiros eram muito bons arqueiros. Sei que dá dificuldade deles montar sem sela nesses cavalos, mas eles eram muito bons e mais ágeis, né, porque eles abandonaram a ideia daqueles carros puxados a cavalo e passaram a montar os cavalos. Então esses arqueiros eles representavam uma ameaça e davam mais vantagem ao exército assírio. Mesmo assim, nós tivemos vitórias e derrotas para os dois lados. Inclusive algumas derrotas dos assírios foram bastante humilhantes, né? Então, assim, mesmo em desvantagem bélica, o exército de Cush ele aprontou algumas para o exército dos assírios. Mas isso só alimentava nos assírios, né, que é um povo violento, guerreiro e cruel, um desejo de vingança. E aí essa vingança acontece aí por volta de 660 a.C., quando os assírios vencem e tomam Mênfis. Então, o quinto faraó negro, né, da dinastia dos faraós negros, o Tarraca, eu não tenho certeza se ele é escrito assim, né, ele foge para Napata, e Egito e Cush, então, eles se distanciam do outro. Então, é nesse momento que a história do Egito e de Cush se separa definitivamente, vão ter caminhos diferentes. E que caminhos diferentes são esses? Já a gente vai falar sobre isso. O rei assírio, o Esarhaddon, né, que governou a Síria de 681 a 669 a.C., ele grava em uma estela, certo, essa frase, né, esse texto, na qual ele mostra toda a sua vontade, sua sede de vingança contra a civilização da Núbia, contra o reino de Cush. Então vamos ler o que é que ele marcou nessa estela aqui. O que é que ele fez? Ele venceu, né, o reino de Cush, dominou Mênfis, que está no Egito Antigo, afastou os cuxitas, e ele marcou nessa estela sua rainha, seu harém, seu herdeiro e o resto de seus filhos e filhas, seus bens, seus cavalos, seu gado e suas ovelhas, em números incontáveis, eu levei para a Assíria, arranquei do Egito a raiz de Cush. Então ele estava realmente com a vontade de vingança aí para cima do exército cuxita.
Desculpa. Vamos lá, continuar. Esse período, né, em que os cuxitas vão viver sua autonomia, né, e o Egito tem um destino bastante diferente, né, então é um período da história da civilização da Núbia chamado de período meroíta, que vai de 660 a.C. a 350 depois de Cristo. Então, antes de falar do que estava acontecendo em Cush nesse período, vamos ver o que estava acontecendo no Egito. O Egito passava por uma destruição dos resquícios cuxitas, ou seja, como ele deixou de ser dominado por faraós do, do reino de Cush, o Egito então buscou destruir imagens, templos, estátuas que lembravam desse domínio cuxita sobre o Egito. Mas o Egito não mais se levantou, não mais se estabilizou. Foi um período de decadência e era após era, século após século, o Egito sofrendo derrotas contínuas para outras civilizações. A sequência foi os assírios, né, depois os persas, os macedônios e, por fim, os romanos. Né? Então, era o Egito que estava em declínio. E, no caso, nesse mesmo momento, o reino de Cush vai viver mais 1.000 anos, aproximadamente, de reflorescimento, de estabilidade e crescimento. Então, eles se refugiam mais ao sul, né, na cidade de Mero, que passa a ser a capital, daí o nome período meroíta, e Napata continua ainda sendo um centro religioso que vai ser reconquistado posteriormente. Então, qual é a realidade do reino de Cush? Ele se torna independente, né, refloresce e prospera nesse período. Então, é um período de reorientação cultural e política da civilização da Núbia, onde eles voltam para a sua língua, né, para a sua escrita meroíta, e cultuam seus próprios deuses, como o deus Apedemac, né, o deus da cabeça de leão, que é o deus da guerra dos núbios. Manteve alguns traços da cultura egípcia, é claro, anos e séculos de contato, não dá para se desvincular totalmente, 100%. Né? Então, por exemplo, o sepultamento em pirâmides, que é a influência egípcia, foi mantida, mas as pirâmides eram menores e mais íngremes, mais pontudas, como vocês estão vendo aqui na imagem abaixo, com detalhes arquitetônicos e costumes próprios também. Por exemplo, as múmias eram enterradas abaixo da pirâmide e não dentro da pirâmide, como os egípcios faziam, certo? Continuando, você vê aqui o templo de Apedemac, o Apedemec, né, o deus da guerra, e é o templo do leão, localizado aí na antiga cidade de Meroe, atual Sudão, e aí essa foto foi tirada em 2012. O período meroíta, né, que vai de 660 a.C. a 350 depois de Cristo, também teve uma marca forte na economia. O comércio foi restabelecido e o reino de Cush passou a ser um entreposto, né, que já era com o Egito Antigo, só que agora ele vai expandir suas fronteiras comerciais pelo Mar Vermelho, o Alto Nilo e na região de Chad. Meroe se destaca como empório de produtos artesanais, muitos artesãos, uma tradição egípcia, né? Claro, a influência egípcia não foi totalmente desvinculada, mas também a tradição meroíta. A cerâmica, com traços e técnicas próprias, e joias fantásticas que impressionaram os exploradores aí no século XIX, quando passaram a saquear muitos dos templos e pirâmides do reino de Cush. Então, eles encontram coroas, anéis, braceletes, pingentes, broches, selos reais, colares e muitas outras peças, normalmente com ouro, né, como matéria-prima principal. E aí você vê algumas dessas peças artesanais, algumas com influência ainda egípcia e outras peças, como esse bracelete, né, com características próprias da civilização da Núbia. O período meroíta, né, acontece aí um fato inusitado aí por volta de 30 a.C., né, quando os romanos estão ocupando o Egito, naquela sequência da decadência egípcia. Nesse mesmo momento, você não vê um enfraquecimento de Cush, pelo contrário, o reino de Cush, né, governado naquele contexto pela rainha-mãe Candace, né, que eram chamadas as rainhas-mães, Amanisaqueto, desafia legiões romanas. E o exército meroíta, né, com 30.000 arqueiros, exímios arqueiros, eles derrotam as tropas romanas. E o imperador Augusto não tem outra alternativa a não ser celebrar a paz, um acordo de paz com o reino de Cush. Né? Então,
Você vê aí as extensões do domínio romano, mas você vê aqui, olha, o reino de Cush se manteve, né, o reino de Mério, já que a capital é Mério nesse contexto, independente e autônomo. Aqui você vê a pirâmide, né, como eu disse para vocês, elas são mais pontiagudas, são menores, são mais íngremes, né, que aponta aí o caminho do céu. E nessas pirâmides, essa pirâmide especificamente é a pirâmide da Candace, que venceu o exército romano a Manisaquê. Essa pirâmide ela foi saqueada em 1834 por Joseph Ferlini, né, que destruiu, além dessa, várias outras pirâmides, buscando encontrar ouro e joias, como eram conhecidas essas incríveis joias fabricadas pelos artesãos cuxitas. Essa pintura, né, da pirâmide de Amanisaquet, né, foi feita em 1830. Como eu já falei para vocês sobre a escrita meroíta, né, diferente da escrita hieróglifa, que o Egito praticamente emprestou, né, e daí a gente, já que os hieróglifos foram totalmente traduzidos, a gente tem detalhes bem profundos da civilização da Núbia. Mas nesse período meroíta, onde eles vão criar sua própria escrita, e essa escrita não foi totalmente decifrada, traz muitos equívocos, traz muito mistério ainda sobre a busca dos significados do que eles deixaram. Mas eles deixaram, além de escrita, muitos registros em pedras, papiros, paredes dos templos. Nós temos nessa escrita meroíta um pouquinho da influência egípcia, né, com a hieroglífica e também a demótica cursiva, né, com o alfabeto aí mais ou menos com 23 letras, mas diferente do alfabeto fonético fenício, beleza? Possuiu características próprias. A escrita meroíta já teve milhares de palavras decifradas, mas como não foi totalmente decifrada, é por isso que é quase impossível decifrar o significado dos seus registros desse período meroíta, que ainda é um enigma para a história, para os historiadores, beleza? Então, nesse período meroíta, a cultura política e o papel das candás foram bastante marcantes, né, trazendo também uma certa singularidade para muitas outras civilizações da antiguidade que não teve essa participação efetiva feminina. A gente vai perceber isso no Egito e também na civilização cuxita e também na civilização da Núbia, né, no reino de Cush, e também na civilização cretense, trabalhar essa civilização. Então, a civilização da Núbia, do período meroíta, atraiu a atenção de pensadores da antiguidade, como Heródoto, né, onde ele fala que os núbios faziam a escolha do soberano por meio de eleição, e Deodoro da Cecília, historiador do século I a.C., que ficou surpreso com o modelo de eleição adotado pelos núbios. Os sacerdotes selecionam previamente os melhores dentre os candidatos, e dos que são convocados, o povo elege o rei, aquele que o Deus escolhe enquanto é transportado em procissão. A partir daquele momento, ele é tratado e reverenciado como um Deus, uma vez que o reino lhe foi confiado pela vontade divina. Então, como é que acontecia essa escolha do rei? Não é? Primeiro, tinha um caráter sagrado, até porque os líderes das aldeias, eles elegiam, eles colocavam o nome do que eles achavam capaz. Claro que a prioridade era para que alguém, filho do rei, pudesse assumir, desde que tivesse a competência. Após essa escolha, não eles também jogavam cimento ao chão e consultavam os deuses. Então, eles iam ouvir depois da escolha feita se teria sido a escolha realmente certa, e eles interpretavam aquelas sementes jogadas ao chão. Mas não deixa de ser algo mais próximo de uma representação mais verdadeira, né? Já que se tratava de alguém que era escolhido entre outros competentes eleitos pelos líderes das aldeias. A escolha partia dos chefes militares, altos funcionários e chefes das grandes famílias. Outro destaque do reino da Núbia pode ser atribuído às esposas reais, chamadas posteriormente de Kandak ou Candaces, revelando aí as tradições matrilineares, e a gente vai trabalhar esse conceito do que é uma tradição matrilinear. Quem eram essas Candaces? Elas podiam ser a rainha, a esposa do rei, ou podia ser a mãe do rei,
que adotava sua nora como filha e passava a ter uma certa influência, uma influência forte sobre a administração do rei. Muitas vezes elas ocupavam um poder, né, e apresentavam um poder maior do que o do próprio rei. Então está aqui, olha, um relevo em que se vê a rainha Manisaqueta, né, à direita do braço, dado com a deusa Absem, no século I depois de Cristo. A cultura política e o papel das candás. As núbias ocupavam um lugar de projeção nos centros religiosos dedicados ao deus Amon, as sacerdotisas. Na época de Meroe, adicionaram aos seus nomes o título de candás, e algumas delas perpetuaram seus feitos por meio de afrescos e portais de tumbas. Ou seja, o termo candás significa mais ou menos rainha-mãe. E essa tradição matrilinear quer dizer o quê? A organização social cuja transmissão de bens e privilégios é feita por meio de descendência materna, ou seja, uma tradição matrilinear. E antes de encerrar a nossa aula sobre a civilização da Núbia, sobre o reino de Cush, eu quero passar aqui um trecho do vídeo da historiadora Joelza Esté Domingues, né, que ela fez um trabalho muito bom, né, e publicou seus vídeos no YouTube falando da civilização da Núbia. O trecho que eu selecionei, que vocês vão assistir, ele fala, né, sobre as pirâmides, que cuidavam ali da vida pós-morte, mas também dos templos, onde os deuses cuidavam da vida terrena. Né? Então vamos lá ver esse trechinho do vídeo que a Joelza preparou para a gente, e eu selecionei esse trechozinho para a gente assistir, e posteriormente a gente vai encerrar nossas informações sobre a civilização da Núbia. Do Egito. Enquanto as pirâmides garantiam a vida pós-morte, a vida terrena dos meroítas estava sob a proteção de diversos deuses, entre eles Apedemak, o deus com cabeça de leão, protetor dos exércitos. O Templo do Leão, erguido por volta de 230 a.C., mostra um casal real saudando Apedemak, o deus da guerra, e Ra, o deus sol. O casal real aparece também na fachada principal do templo. A rainha, à direita, como rei, está subjugando os inimigos e ameaçando-os com uma espada. Aos pés da rainha está o leão Apedemak, simbolizando a autoridade soberana da rainha. As rainhas meroítas desempenharam um papel de liderança. Muitas governaram e comandaram exércitos. Eram chamadas de Kandak ou Candace, título derivado de uma palavra meroíta significando rainha. E agora vamos ver como foi esse processo de decadência do reino de Cush. O reino de Cush entrou em declínio a partir do século II depois de Cristo, né? Então foi um processo que desencadeou aí o enfraquecimento, o comércio vai retroagindo, a escassez, né, do ouro, e outros fatores, né, provocaram a decadência e o enfraquecimento, e aí no ano de 350 depois de Cristo caiu, né, o reino de Cush sob o domínio de um reino vizinho, o reino de Aksum. Beleza? Então a gente fica por aqui, até a próxima aula, onde a gente vai corrigir as atividades sobre essas duas civilizações do Nilo, o Egito Antigo e o reino de Cush. Foi, galera, até a próxima.